Olá, se você assistiu alguns vídeos desse canal, estava cansado de me ver com a mesma camisa vermelha e azul e achou que a gente não lava roupa aqui em casa, se enganou. Olha eu aqui, uma camiseta nova, com o cabelinho cortado, barba feita e querendo dizer bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia, contra os mitos da religiosidade e o radicalismo e aquela história de bom humor que vocês já conhecem, tá certo? As recomendações de sempre. Curte o vídeo se achou legal, assista até o final e inscreva-se nesse canal, beleza? Visite o nosso site www.crentecético.com e confira os materiais bem legais que temos lá, certo? Então, bora lá pro vídeo? Olá, gente! Esse é um vídeo da série Palavras e é intitulado, Os crentes não são prudentes. Bom, a palavra parece ofensiva, mas na verdade não é tanto assim, né? E ela é baseada na palavra de Deus, né? Bom, deixa eu checar aqui minha colinha. Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 8: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Difícil, hein? Ouvir essa palavra. Mas o que nós faremos agora, né? Vamos nos rebelar contra Jesus ou fazermos o possível para crescermos espiritualmente? Bom, se a sua escolha for a opção 1, realmente eu não tenho mais o que te falar. Mas se a escolha for 2, ou se você estiver curioso pelo que eu tenho a dizer, né, for um cara cético, uma pessoa cética, vamos lá, né? Bom, essa palavra é um balde de água fria, né, para os religiosos de plantão, né? E, enfim, Jesus disse, né, em Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, né? É fundamental, né, que nós reconheçamos que nós não sabemos, né? Porque se a gente pensa que sabe tudo, a gente para de aprender as coisas, é verdade? Então, como que a gente se posiciona com relação a essa palavra? Na primeira carta para os Coríntios, né, Paulo nos alerta, né, no capítulo 12, o capítulo 8, versículo 2, ok? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso nos dá uma noção muito legal de que o conhecimento é infinito, né? A gente nunca pode falar que sabe alguma coisa completamente, né? A gente tem vários exemplos na ciência, né? A divulgação científica passa uma imagem, né, da ciência toda poderosa, a ciência como um Deus, né? A gente que trabalha no meio sabe que não é bem assim, né? Sabe todas as gambiarras, né? E também as limitações, né? E fora, né, que na década de 80, pensava-se que em 2013 haveriam carros voadores pelas cidades, né? E, enfim, né, o que a gente observa, por exemplo, é um pau de selfie, né, como uma invenção muito legal, né? Enfim, quando saberemos como convém, né? Quando nós teremos o conhecimento, né, a um nível satisfatório, né? Essa fica como uma questão
E daí, assim, é uma questão que muitos podem fazer, mas eu me pergunto, né, qual a relevância dessa pergunta, né? A resposta seria nunca, né? A gente nunca vai conhecer no nível satisfatório, um nível pleno, né? E, enfim, fica essa outra questão, né? Por que nós queremos saber, né, o limite do conhecimento, né? Na verdade, seria para nos acomodarmos, né? Bom, se eu chegar nesse limite já tá bom, né? Aí eu não preciso mais buscar o conhecimento, né? É lamentável que, né, que a nossa natureza humana tem essa tendência de pensar dessa forma, né? Nós sabemos que o desafio é muito grande, então a gente quer, se possível, limitá-lo, né? Para que a natureza caiba dentro da nossa mente, não é verdade? Então, realmente, essa é uma tendência do ser humano, a limitação, para que nós tenhamos domínio, né, sobre o conhecimento, né, em teoria, né, nós teríamos domínio sobre o conhecimento, se o conhecimento fosse, né, algo que tivesse um limite, né? Mas, bom, na verdade isso não passa de um erro, né? E a gente precisa esquecer essa ideia de que o conhecimento tem um limite. E não basta só nós termos consciência de que o conhecimento é infinito, é ilimitado, nós também precisamos ter uma atitude frente a essa questão. E qual que seria a atitude que eu venho trazer? A palavra de Deus, na verdade, nos traz é a da humildade, ok? Porque se a gente é humilde, a gente reconhece que nós não sabemos e a partir daí nós temos condições de saber mais e mais, de aprendermos mais e mais. A humildade é o princípio, né, da expansão do conhecimento, certo? E no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz o conhecido versículo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos aqui um alerta de que realmente sujeitar a Deus, né, ter uma posição de humildade e crer também de que Deus, né, tem todo o conhecimento, só Ele tem todo o conhecimento, é importante para que nós venhamos resistir, né, aos ataques do inimigo. Eu sei que os céticos, né, podem, enfim, os ateus, né, o pessoal que não acredita em Deus, né, pode interpretar, né, esse versículo de outra forma ou da forma que preferir. Mas, na verdade, nós os crentes cremos e sabemos, né, de que Deus existe e existe também Satanás, que é inimigo das nossas almas. E, enfim, esse versículo traz uma ideia fundamental de que basta que nós nos sujeitemos a Deus, basta termos humildade. Não é algo muito difícil, né? Enfim, é algo que nós temos condições de fazer, né? Não exige tanta capacidade, né, de nós. Só basta uma atitude verdadeira, né, sincera. E aí, então, nós estaremos livres do ataque do inimigo, né, que é muito mais poderoso do que nós. Mas, enfim, Deus nos protege, não é verdade? Bom, existe outro versículo aqui fundamental, que é o de Provérbios. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Capítulo 1, versículo 7, que é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse versículo é fundamental. Na verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Outras versões, né, trazem dessa forma, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Na verdade, eu preciso só da parte A do versículo, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E a gente estabelece uma conexão entre conhecimento, sabedoria e também o temor, certo?
Então nós podemos afirmar que o temor do Senhor leva ao conhecimento, leva à sabedoria, certo? De uma forma mais simplificada. E como que nós temos temor? Eu já disse aqui sobre a humildade. A humildade é um dos pilares do temor. E o temor tem um segundo pilar. O temor aqui, né, para mim, o estudo que eu fiz tem dois pilares. E os dois pilares, um é a humildade, que eu já falei, e o outro é a obediência, né? E eu fiz um exercício de que uma pessoa muito orgulhosa, né, é impossível, né, que ela tenha temor, né? Primeiro que ela não vai ter humildade, né? Se ela for orgulhosa também, né, isso quebra também a obediência, né? Porque ela vai achar que ela está certa mesmo quando ela está errada, né? Então, assim, o orgulho, ele quebra, né, esses dois pilares, né? E é impossível que uma pessoa muito orgulhosa tenha temor a Deus, né? Porque senão também ela daria glória, né, a Deus, né? E as pessoas orgulhosas normalmente elas dão glória só a si mesmas, né? Então, uma coisa que a gente deve evitar, né? E automaticamente evitando o orgulho, né? A gente vai ganhar a humildade, né? Enfim, a gente precisa estar atento, né? Para que nós nos mantenhamos dessa forma na presença de Deus e possamos ter acesso a todo o conhecimento que Ele tem para as nossas vidas, ok? Bom, uma coisa que eu quero trazer é que a Bíblia fala sobre técnicas, não só o conhecimento, a sabedoria, como algo de alto nível, algo que gerencia as nossas outras habilidades, mas Deus também menciona, né, em várias partes da Bíblia, que Ele está falando sobre inteligência, sobre técnica, sobre uma coisa mais específica do que apenas a sabedoria, né? E em Isaías, capítulo 28, versículo 29, diz assim: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande obra. Inclusive, essa parte do conselho vai ser trazida em outra palavra em breve. E pode ser que até já esteja no canal, dependendo da época que você assistir esse vídeo. Bom, esse versículo, né, ele vem depois de um texto no qual Deus menciona técnicas agrícolas, né? Fala sobre pelo menos o cominho, né? Algumas ervas, né? Como que a gente faria para colher, enfim. Lá tem mais detalhes, você pode ver, né? Com mais detalhes o que está escrito nesse texto, mas eu quero só enfatizar que esse trecho traz, né, porque Deus é maravilhoso em conselho e grande em obra, né? Então, assim, o primeiro a usar a técnica, né, a inteligência, né, foi Deus, né? Então, Deus não pode ser contra a inteligência, contra a técnica. E, inclusive, né, existe Jesus, ele fala sobre outra passagem, outro texto, mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aqui Jesus está reconhecendo que o homem tem conhecimento, né? Aqui no caso sobre meteorologia, isso há 2000 anos atrás, hein? Olha só. Bom, a gente pode perceber que, né, que em algumas regiões, né, a chuva vem só de um lado, enfim, tem a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, né, ao conversar com as pessoas mais velhas, né, tem mais experiência, olham mais o tempo, né, sabe que em algumas regiões, né, enfim, as frentes frias vêm sempre num sentido, né? Tem todo esse conhecimento, né, sobre meteorologia, né, que não é avançado, né, mas é mais simples, né? E as pessoas
tem acesso por observação do céu, né? E Jesus aqui reconhece o conhecimento humano. Então, assim, a proposta desse canal é realmente, né, do site também, mostrar, né, que o conhecimento, né, ele não é contra a fé, né, que a fé e a ciência podem e devem andar juntas, né, e que existe a verdadeira fé, a verdadeira ciência, né. Muitas vezes nós pensamos que ciência é algo, né, na verdade não existe uma falsa ciência, existe uma falsa sabedoria, né? Em Tiago mesmo diz também sobre a sabedoria carnal, né? Mundana, né? Enfim. Então, para resumir, eu quero repetir, a fé não diz que o homem nada sabe. Ela não anula o conhecimento humano, né? A Bíblia só traz que nós tenhamos uma postura de humildade, porque, inclusive, como eu já disse, a humildade permite que nós reconheçamos que nós não sabemos e assim nós podemos crescer em conhecimento, ok? Bom, o homem é imagem e semelhança de Deus, né? E Deus colocou no homem, né, a capacidade de dominar sobre a terra, sobre os animais, né, sobre as plantas, sobre tudo que existe, né, na terra. Então, na verdade, assim, Deus ungiu o homem com conhecimento, né, e deu a ele a capacidade de adquirir, né, mais técnica, né, mais, enfim, conhecimento mesmo a respeito de toda a natureza, né? Bom, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Paulo nos traz, né, a ideia também, que é um princípio fundamental, né, que eu gosto de trazer, examinai tudo e retende o bem, né? Esse versículo eu gosto muito dele, né, porque principalmente assim, agora, né, quando principalmente recentemente, nós temos muitas vozes no mundo, né? A informação, né, é algo muito difundido, né, hoje em dia, né? Antes ainda tinha, né, muita informação, mas não tanto quanto hoje, não é mesmo? Então, é fundamental que nós saibamos filtrar, né, tudo que nós recebemos de informação, né? E nesse contexto, eu quero trazer que a palavra ela é acessível, né? Hoje em dia, né, principalmente, né? A Bíblia é o livro mais vendido, né? De maior número no mundo, né? E assim, não há desculpa, né, para que nós não conheçamos a palavra de Deus, né? Não há desculpa a respeito da ignorância. E mesmo assim, né, o Espírito Santo, né, nos alerta se nos falta algum conhecimento, né? Os que têm mais experiência espiritual não precisam ter tanta experiência assim, tá? Normalmente, na verdade, nem experiência espiritual, mas a nossa consciência também, né, nos lembra, né? Mas quem tem mais experiência espiritual sabe que o Espírito Santo fala aos nossos corações para que nós procedamos corretamente, né? Nos guiando para que nós venhamos a tomar decisões corretas, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, não tem desculpa. Eu fiz isso porque eu não me dei conta de que eu estava pecando, né? É muito difícil, né? Enfim, a gente faz realmente algo muito rápido, mas mesmo assim, a gente sabe quando está errando, né? Infelizmente, é uma tendência do ser humano, né, de querer trazer justificativas para as coisas erradas, né? Desde do Jardim do Éden é assim, não é mesmo? E, enfim, hoje em dia é difícil porque por que eu senti a necessidade de fazer esse canal e
o site, o Crente Cético também, porque eu tenho visto que os cristãos desprezam o conhecimento. Isso é algo muito triste, né? Enfim, cada igreja tem uma cara, né? Uns buscam mais sabedoria, outros buscam mais poder, né? Como tem na palavra de Deus, né? Os gregos buscam mais sabedoria, os judeus buscam mais o poder, enfim. Mas, de uma forma geral, os cristãos têm desprezado o conhecimento, seja numa área ou em outra, e isso é difícil, né? Porque existe uma ignorância a respeito da técnica. Porque conhecimento, né? Todo mundo que está na igreja, né? Valoriza a sabedoria, né? Valoriza o conhecimento da palavra de Deus, mas muitas vezes desprezam a técnica, né? Por exemplo, eu toco teclado e uma parte muito crítica, né, em todas as igrejas é o louvor. O louvor, ele exige, né? Não, na verdade, você pode fazer o louvor, né, de muitas formas, mas é bom e agradável, né, que tenhamos instrumentos, né, musicais, né, e tenhamos vozes, né, todas afinadas. Isso é bom, isso é agradável, né? Todos nós podemos contemplar, né, que é bom e agradável, né, que tenham instrumentos, tenham vozes, né, todos em harmonia, né? E assim, uma parte difícil de aceitar, né, é que as pessoas não enxergam a importância, né, de se capacitarem para desempenharem uma função, né, no louvor, nos cultos, né, ao nosso Deus, nas igrejas. E a gente tem faltas de músicos, de pessoas que estejam capacitadas para lidar com o som. Enfim, cada um faz o que está ao seu alcance, mas de uma forma geral eu também, né, falho e tenho os meus erros, mas eu busco, na medida do possível, valorizar, né, o que a minha intenção aqui, né, não é corrigir os erros em si, mas que as pessoas tenham consciência de que a técnica é importante, né, saber, né, para um músico na igreja tocar um instrumento bem, né, é muito importante, e que assim, apesar de Deus nos capacitar, né, existe algo que cabe a nós fazermos, né, e nós precisamos fazer o que nos cabe, né, para que façamos, para que possamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus. No livro de Salmos, capítulo 47, versículo 7, diz: Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Aqui o salmista realmente enfatiza, né, que desde aquela época, né, era necessário ter inteligência para louvar o nosso Deus, no sentido, eu creio, né, que é a técnica, né, musical, tanto do instrumento como vocal, né, no sentido de fazer algo bom e agradável, né, porque, enfim, todos nós temos uma boa noção, né, do que é uma música agradável e do que é uma música mal feita, uma música desafinada. Enfim, é lógico que existem, todos nós erramos, né, e um grupo de louvor é feito de pessoas, as pessoas erram, e mesmo que ensaiem muito, né, mesmo que treinem muito e tenham muita técnica, os erros são inevitáveis. Mas é nítido que o preparo é necessário e que um grupo bem entrosado é muito melhor do que um grupo que não tem preparo, né, e também não busca o conhecimento. É possível distinguir muito bem os resultados, né, dessas duas posturas. Então eu quero, para concluir, enfatizar de que a técnica, né, ela não deve ser espiritualizada, né? Na verdade, Deus nos capacita, mas é necessário que nós façamos o que cabe a nós fazermos para nos capacitarmos,
Porque é necessário que nós ofereçamos o melhor para Deus. E o melhor para Deus, é lógico que, enfim, nós não vamos louvar ao nosso Deus como os anjos o fazem, né? E nós não conseguiremos fazer algo tecnicamente perfeito. Mas é necessário que nós façamos algo bom e agradável para que os cultos sejam bons e agradáveis, né? E que as pessoas estejam livres, né? Para sentir a presença de Deus, que não haja nenhum incômodo, né? Se houver um errinho ou outro, né? Isso é algo humano, é algo compreensível, é algo que acontece. Mas se a coisa ficar tão ruim a ponto de atrapalhar, né, nos cultos, que as pessoas sintam a presença de Deus, enfim, agora já chegou num nível preocupante, não é mesmo? E é importante frisar que o que nós achamos belo, agradável, enfim, Deus também, né, enxerga o nosso coração, né, e aquilo que nós achamos belo e agradável, né, nós devemos fazer para o nosso Deus. Ainda que Deus enxergue a nossa intenção, nós devemos oferecer para Deus aquilo que tem valor para nós. E valor não é apenas o resultado, né, belo e agradável, mas também é nosso preparo, né, a nossa capacitação, o nosso esforço em buscar fazer o melhor para Ele, né? E finalizando, eu quero dizer que a técnica não é o mais importante, não é tudo aquilo que Deus quer de nós, né? Existem outras coisas, né? A fé, o amor, enfim, que Deus tem por mais importante em nossas vidas. Mas é importante salientar que Deus quer que nós tenhamos técnica, para que nós ofereçamos o melhor para Ele, para que nós trabalhemos a sua obra da melhor forma possível, né? Para que nós tenhamos também um bom discernimento, né, do que acontece no mundo, né, à nossa volta, para que nós não fiquemos em meio a ilusões, né? E assim, tudo isso é para, no final das contas, refletir, né, a glória de Deus através das nossas vidas, né? Então, assim como toda a nossa vida, né, a técnica seria também para a honra e glória de Deus, né? Não existe conflito entre a fé e a técnica. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, hein? Valeu, até mais! E aí, gostou? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez eu agradeço, forte abraço e até mais, hein?